de Estudo e Pesquisa das Artes e Ciências Circos da FEFNICAMP, apresenta a série Pod Circos, um conjunto de podcasts sobre as mais diferentes produções acadêmicas e científicas que buscam ampliar nossa comunicação com a comunidade. Olá pessoal, meu nome é Gabriela Winter, eu sou a palhaça Jurubeba, sou uma mulher branca, cis, sou aqui de São Paulo. Eu sou diretora do Clown Baré, uma companhia de palhaçaria que hoje conta com 7 espetáculos no repertório. Eu sou a diretora e criadora dessa companhia. Eu sou formada em artes cênicas pela Universidade de Morumbi, sou pós-graduada em neurociência e comportamento. Hoje eu desenvolvo uma pesquisa unindo neurociência e palhaçaria que tem como mote como funciona o cérebro de uma palhaça e também baseado numa frase do Daniel Goleman, que é um grande papa da inteligência emocional, que ele diz que emoções exageradas deixam as pessoas idiotas. Então acho que isso veio muito a calhar com a palhaçaria, né? Eu trabalho com os Palhaços Sem Fronteiras Brasil e Estados Unidos desde 2016, então já participei de vários projetos humanitários, né? Como, por exemplo, no Zimbábue, no Quênia, trabalhando nesses 2 países em campos de refugiados. Trabalhei na Turquia com refugiados sírios, trabalhei no México após um terremoto e também com comunidades indígenas e com pessoas que estão tentando chegar nos Estados Unidos também nessa rota. Estive em Brumadinho, em El Salvador, que é um país super violento, né? Pós-guerra, assim, é um país que não se recuperou até hoje. Trabalhei no Equador também, teve um terremoto lá, muito severo, né? Foi em 2016, se eu não me engano. Trabalhei em San Martín, que teve o furacão Irma, enfim, entre outros. Então, esses projetos são muito maravilhosos, que a gente consegue ver a força da palhaçaria, não só do riso, mas também do encontro no momento em que o espetáculo acontece, né? De pessoas rindo junto. Então, esse riso, ele ajuda com que as pessoas comecem seus processos emocionais. Às vezes, pessoas estão em trauma, dão risada e depois conseguem finalmente chorar ou desabafar. Enfim, então eu riso como ferramenta de regeneração afetiva, né? O riso para uma maior resiliência das pessoas. Bom, eu dei meu primeiro curso de palhaçaria em 2007, né? Como eu disse, eu sou formada em teatro, então naquela época eu fiz um workshop ou outro, depois eu fui morar em Milão, fiz uma escola de circular. Voltei para o Brasil, comecei a dar curso. A minha trajetória assim, de formação na palhaçaria, ela é super misturadona com vários mestres, né? Meu principal mestre é o Django Edwards, que é um grande bufão, na verdade. Uma figura, foi com quem eu aprendi muito estrutura de número, né? Aí eu passei pelo Eric Debonte, que faz um trabalho interno de autoconhecimento bem legal. Tchakovati, Tomate, Felipe Goulier, fiz alguns cursos com Lamine, Maqui, e assim, então eu fui juntando um pouco de tudo e eu criei a minha própria metodologia, né? Já são alguns anos, aí já são 16 anos dando aula, então eu trabalho 3 pilares, assim, que é corpo, mente e espírito, né? E aí depende muito do tipo de público que vem, né? Se é um curso para iniciantes, se é um curso de longa duração, se é um workshop. Mas a minha pegada hoje é muito mais tirar de dentro da pessoa aquilo que ela tem, né? Aflorar. Para mim a palhaçaria é um grande assumir, né? Então aquilo que a pessoa traz através dos jogos, através das dinâmicas, eu vou olhando e ressaltando. E daí a gente coloca aquilo dentro da linguagem da palhaçaria, porque a palhaçaria é uma linguagem, né? E aí é uma visão também, né? A maneira como eu trabalho tem uma maneira de expressar. Então tem as técnicas, né? Que
triangulação, a gradatividade para a gente ir construindo cenas e a subida de energia, tal, o estado, como trabalhar tudo isso. Mas tem também essa linguagem, a maneira de se expressar, que ao meu ver é um corpo excêntrico, um corpo exagerado, caricato, né? Mas com uma verdade interna. Então eu foco muito nessa verdade, né? Nesse assim, não vamos tentar fazer graça, vamos seguir aqui essa diretiva que eu tô dando que vai funcionar, sabe? Os macetes, as técnicas, quando a gente fica desnudo em cena, né? Metaforicamente falando, quando a gente se humaniza, quando a gente consegue mostrar a nossa vulnerabilidade, né? E aí a gente junta para essa linguagem, para essa maneira de se expressar e funciona. Então, e hoje, assim, depois que eu fiz a pós-graduação em Neurociência e Comportamento, eu comecei a focar muito nas emoções universais, porque são emoções que a humanidade inteira tem, independente da sua classe social, da sua raça, do seu estilo de vida, se mora numa megalópole ou se mora numa aldeia que nunca teve contato humano, tem algumas emoções que são iguais para todo mundo. Então eu comecei a gostar muito disso, também por viajar muito pelo mundo e ver o que funciona em qualquer lugar, né? Porque tem muito jeito de fazer humor, mas tem esses que são universais. Então a PNP, ela vem para estudar as emoções universais de dentro para fora e de fora para dentro, tanto numa observação no seu dia a dia, de como você emociona, de como o seu corpo tá, sei lá, quando você tá triste, que é uma das emoções universais, né? Tristeza, aversão, raiva, alegria, né? Então, onde no seu corpo aquilo está, né? Quando você sente nojo, o que acontece? Então, tem estudos que já descrevem como o seu corpo reage, mas tem também a maneira como o seu corpo pessoalmente reage além dessas coisas que são universais. Então, a gente vai estudando isso e treinando e repetindo. Desde quando você se emociona de verdade, você entende, até você poder reproduzir através do seu corpo. Você traz um corpo que te traz uma sensação, assim como uma sensação te traz um corpo. Então, de dentro para fora, de fora para dentro. E a partir daí, eu vou graduando, eu vou me dá mais, aumenta, trazendo aquilo para o corpo, para trazer esse corpo excêntrico fora do centro. Acredito muito na repetição, né? Isso também é comprovado cientificamente. Quanto mais você repete uma coisa, mais aquilo se solidifica, né? Mais automático aquilo fica. E quando você já automatizou algumas coisas, algumas linguagens, algumas expressões, você consegue passar para uma próxima camada, que a palhaçaria é presença. Então, se eu tô em cena pensando no que eu tenho que fazer, eu já tô pensando no que eu tenho que fazer. Agora, se aquilo já tá automatizado, se eu já faço, eu já consigo passar, aprofundar ali minha presença e já aproveitar e brincar no momento presente. Então, vai por aí um pouco a PNP. E a segunda parte da PNP é fazer um mapeamento da sua história de vida, alguns momentos-chave da sua história, relacionada a alguma emoção, e aí depois a gente escolhe, sei lá, uma emoção, a partir daí tem uma escrita livre de 20 minutos, o que vier na cabeça dessa emoção, e a partir dessa escrita eu acho um cenário, eu acho uma ação, eu acho uma emoção que ela pode se transformar nessa escrita, né? E a partir daí a gente cria um número, um espetáculo. E assim, os resultados são muito lindos, né? Porque não adianta a gente mentir, né? A gente tem que ser verdadeira em cena, senão o público não acredita. O público vai sentir aquilo que a gente está sentindo. Então, acho que esse trabalho interno é muito importante, né? Fala-se muito do estado na palhaçaria. Que estado é esse, né? Para mim são vários estados. Assim como nós, na nossa vida normal, a gente às vezes está alegre, às vezes a gente está com raiva, às vezes a gente está triste.
como que é essa palhaça, esse palhaço alegre, triste e tal. Mas tem uma coisa que sempre permeia ali, que é o lúdico, é aquele riso, né? Mesmo uma palhaça triste tem um riso ali dentro, né? A gente tem essa linguagem que é quase uma representação caricata. Eu tenho um pouco de medo dessa palavra caricata porque parece que é só uma forma, mas eu tô querendo mais dizer da linguagem do que é visto ali, né? Que a gente expressa tudo aquilo que a gente está pensando e sentindo e até mesmo vendo através do nosso corpo. Às vezes você tem um espetáculo, um número que não tem nada de cenário, mas o público entende que você está num jardim, ele entende que você está feliz, ele entende tudo porque você vai trazendo isso a partir do corpo. Então é uma linguagem muito física, né? Uma linguagem muito física, uma linguagem que não tem a quarta parede, ou seja, uma linguagem que você está em contato com o público. O público não é um mero espectador, o público ele participa da experiência, toda hora você compartilha, né, aquele pensamento, ou aquele olhar, ou aquela opinião, ou aquela emoção, aquilo que você está sentindo. Por exemplo, antes de dar um mergulho no copo d'água, você está com medo, você escancara isso pro público, né? Escancara, você ganha o público através do olhar, você se conecta, você se humaniza. Você pode falar, você pode até o público pode vir até você. Então, é uma linguagem muito maravilhosa, né? Que humaniza. E para finalizar, para mim, hoje a maior bandeira que eu levanto na palhaçaria é assim, ó, viva o sonho, viva a vida, viva a alegria, a fantasia. A gente precisa dar essa fantasiada, essa sonhada um pouco, para mim palhaçaria é saúde mental, é falar da alma humana, é compartilhar, emprestar o nosso corpo de artista para errar e falar, galera, tá tudo bem, todo mundo tem medo, todo mundo erra, todo mundo tem inveja, né? Vamos aí. Então é muito maravilhoso. Muito obrigado pela atenção. Continue acompanhando nossos podcasts e outras publicações no Facebook, Instagram, no canal do YouTube, na web oficial Circos Unicamp, pesquisando o ensino do circo.